Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E vamos ver o que a Inês tem para nos dizer no resumo da semana. Vamos para o resumo da semana. A semana foi pura emoção, mas não daquelas que a gente gosta. O mercado brasileiro resolveu fazer um teste de estresse, misturando dados globais importantes com aquele tempero político que a gente conhece bem. O Ibovespa despencou e o dólar subiu forte no fim da semana. A pergunta que não quer calar: essa correção é só um susto ou o início de algo maior? O Ibovespa estava indo bem, mas o sinal de fumaça política fez o mercado piscar o alerta. A indicação de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência em 2026 gerou volatilidade, dividiu a direita e preocupou o mercado. Resultado: o Ibov caiu e o dólar disparou. O mercado odeia a incerteza, e esse tipo de ruído político se traduz em prêmio de risco, jogando o preço dos ativos para baixo. Na terra do tio Sam, o grande foco está nos empregos. Um mercado de trabalho fraco é o que o Fed menos quer. Por isso, a probabilidade de corte de juros nessa semana é maior que 80%. Enquanto a renda variável balançava, o ouro e a prata seguem firmes. Porque, em momentos de incerteza econômica e instabilidade política, os metais preciosos atuam como porto seguro. Eles são a reserva de valor que os grandes players procuram quando o risco aumenta. O movimento de alta deles é um sinal de alerta de que a cautela está voltando ao jogo. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de Aí. Até a próxima. Então foi um belo resumo aí da Ana Inês, né? Não preciso agregar mais nada. E se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @MFModel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu ex, @MDRoberto, onde tem muito conteúdo sobre o mercado internacional, principalmente. E se você quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, né? Nós vemos que foi uma semana praticamente estável no mercado internacional, tá? Tanto os Estados Unidos quanto a Europa não teve tanta volatilidade. Realmente, acho que a expectativa está para a próxima semana, aí com a super quarta que nós vamos ter, tanto de juros, definição de juros dos Estados Unidos quanto do Brasil. A expectativa de corte de juros dos Estados Unidos é acima de 80% pelo Polymarket, e do Brasil é continuar na mesma, né? Então, se tiver algum corte, vai ser uma surpresa. Então a gente pode ver aqui no SP500 também, um compensa o outro, né? Você teve aqui alguns destaques como Palantir e Oracle subindo 7%, Nvidia também subindo 3%, que são pesados, né? Tesla, Meta, só que você teve alguns caras aqui também que foram vermelhos, né? Setor de utilidades, a própria Lilly, e então no setor de consumo só o Walmart andando bem, o resto para baixo. Então no final das contas acabou essas forças se cruzando e ficando na mesma. Mas em termos de expectativa do mercado, veja que o risco continua baixo no mercado internacional, né? VIX aqui embaixo, então nada que vá mudar a situação. A gente tem os juros americanos essa semana aqui deu uma estirada aqui para cima, né? Com um pouco de volatilidade, e na Europa também, né? Nós estamos aí com esse negócio aí entre Estados Unidos e Europa. A Europa resolveu meter uma multa centimilionária no X, né, e no Elon Musk, e aí, o Elon Musk tá que nem um alucinado tweetando contra a União Europeia, e o pessoal lá do governo Trump também tá metendo a boca, J.D. Vance e tudo mais, né? Essa é tensão, né? Os juros no Reino Unido continuam na mesma, e no Japão aqui continua nesse topo, né? Indo para o SP500, olha só, tivemos aqui um candlezinho bem espremido, né? Quase sem volatilidade e tal, mas está no topo histórico, então não tem muito o que falar, é para cima, né? A mesma coisa a Nasdaq, andou um pouquinho mais, também está no topo histórico, e o Dow Jones também no topo histórico, sem grande volatilidade, né? Russell 2000 fez um belo de um candle, rompendo aqui, tem uma bela de uma compra de rompimento de topo histórico. A Europa, Eurostock 50 também topo histórico, né? Fez uma semana aqui, daquele pullback maravilhoso, né? Aliás, sobre aqui o SP500, né? Eu tenho que fazer aqui o meu jabá, né? Vocês lembram que eu fiz essa compra aqui, né? Pelo gráfico diário, né?
e falei que o meu primeiro alvo era aqui onde estava essa média de 50 períodos, né, no 6.700, e o segundo alvo no 6.900, e bateu essa semana, então vamos ver. Então tá aqui o meu post, né, da semana, falando aqui do segundo alvo, né, chegou aqui nos 6.900, né, só recapitulando o que eu falei aqui, toda a minha tese era sobre essas nuvens de Shimoku aqui, que eu uso nesses momentos, né, e que aqui tinha uma alta probabilidade de voltar a testar topo, né, então chegamos aqui nesse segundo alvo, aqui é o post aqui da parcial, né, quando ele chegou aqui nos 6.700, e tem o post original lá, né. Voltando aqui para a Europa, né, a Alemanha, olha, teve aqui uma semana positiva, né, mas ainda não chegou aqui no topo histórico, está no meio da consolidação, não tem muito o que fazer. O Reino Unido ficou mais ou menos no mesmo lugar, mas se rompeu o topo da semana passada aqui tem compra. A França está de novo aqui testando o topo histórico, né? A Espanha meteu mais um pivô de alta maravilhoso, e a Itália um pouco preguiçosa essa semana, mas está muito próximo do topo histórico, isso daqui deve ir para cima também, né? Indo para a Ásia, nós temos a China no meio da consolidação, agora está pegando embalo aqui para um próximo rompimento. O Japão teve uma volatilidadezinha aqui, mas continua para cima, né? Essa semana provavelmente vai ser uma semana de alta no Japão. Os mercados emergentes quase chegando aqui no topo. E o nosso EWZ, que estava maravilhoso aqui, né? Olha, tinha chegado aqui quase uns 35 dólares, né? E aí na sexta-feira fez todo esse pirocosul, né? Vamos colocar aqui no diário, olha só, devolveu toda essa alta aqui, né? Então, o que acontece? Para quem estava nesse trade, como eu, né? Aqui no rompimento desse topo, o stop está aqui e agora nós temos aqui uma tendência de alta, esperar que ele se segure aqui e continue para cima, né? Porque, num primeiro momento, obviamente, tem muito barulho aí sobre essa história do Flávio Bolsonaro, né? Porque, basicamente, o Bolsonaro estava como... O Bolsonaro é um refém, né? De tudo que está acontecendo, está lá preso, não tem muito o que fazer, né? E ele está sendo rifado por todo mundo, né? Pelo Trump e por todo mundo. Então, para mim, essa jogada foi... ele colocou o bode na sala, que é o Flávio Bolsonaro, né? Ou seja, ninguém quer. A direita não quer, a esquerda não quer, ninguém quer. Então, ele coloca esse bode na sala para conseguir ter alguma relevância aí para negociar, negócio de anistia, de sair da cadeia e tal. Basicamente, essa é a minha avaliação dessa situação. Então, eu acho que, obviamente, foi um susto, o mercado não gosta, mas acho que na próxima semana o pessoal vai dar uma ponderada nisso daí e falar assim, tá, então o que a gente faz com esse cenário oposto aí do Flávio Bolsonaro, né? E aí o mercado vai encontrar suas próprias alternativas, e eu acho que essa tendência não muda, até porque enquanto não perder fundo aqui no diário, não tem por que se preocupar, tá bom? A Argentina continua aqui, não foi essa semana, mas agora na próxima semana pode fazer esse rompimento, tem uma bela de uma compra. O petróleo continua aqui na mesma região, né? Tendência de baixa, mas nesse zigue-zague. Minério de ferro, que está querendo romper esse topo aqui, mas não tem força. O cobre fez um belo no rompimento aqui, então o cobre agora deve vir testar topo histórico. O ouro teve uma semana aqui que ficou mais ou menos no mesmo lugar, mas isso daqui é ganhando energia para um próximo rompimento, né? A tendência está muito bonita. E a prata teve uma semana de alta aqui muito bonita, né? E ela chega novamente aqui a testar o topo desse canal de alta, né? Mas só tem compra na prata, né? Aliás, fiz aqui falando sobre a thread, acabei de fazer sobre a prata, acabei de fazer um post lá no X que vale a pena. Então tá aqui, turma, uma thread longa falando sobre aqui a Silver Tsunami, né? Então nós temos aqui a parte de análise técnica, mas aqui eu explico os fundamentos do que está acontecendo na prata, né? Da relação do prata com ouro e tudo mais, e aí dá para entender melhor o porquê que eu estou tão confiante nesse trade. Então vale a pena conferir lá no @M de Roberto. Já a platina continua na mesma, não aconteceu muita coisa. O urânio teve uma bela de uma semana aqui, então acionou essa compra aqui, né? Pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário, tudo maravilhoso. Deve vir testar topo novamente, né? O DXY, semana de baixa aqui,
Provavelmente, a gente confirmando o corte de juros, isso daqui deve continuar caindo, né? E o Bitcoin ficou aqui, não foi, não perdeu fundo, o que é um bom sinal, mas também não teve força para reagir, né? Então, estamos aí em compasso de espera. E o Ethereum até ficou um pouquinho melhor, mas também a mesma coisa, né? Não teve a força para reagir. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, eu já cansei de falar, isso é muito comum, né? Quando você tem assim marcação de fundo, acontecer isso daqui. Você vem com barras grandes de queda e tal, aí ele pega e faz aqui os seus dojis, né? Ele comprime aqui, que é o momento de indefinição. Aí quando faz uma barra forte de alta, aí é o momento que o negócio reage. Então aqui nós precisamos esperar uma barra de alta agora, porque ele comprimiu aqui nessa região, tá? A mesma coisa vale para o Bitcoin, pode ver já 3 semanas na mesma região de preço, né? Então a gente vê aqui, é muito comum, né? Ele caiu aqui, aí depois, olha, fica um tempão aqui sem fazer nada, e depois, olha que rompe, aí vai embora, né? Então minha expectativa continua sendo essa. Indo aqui para as principais, as magníficas, né? Nós temos a Apple, que continua para cima, ok? Deixou uma sombra aqui, mas quando você olha aqui pelo gráfico diário, isso daqui é um pullback, né? No topo rompido, né? Então, um belo no rompimento, fez o pullback, isso aqui deve continuar para cima, né? Agora na próxima semana. A Microsoft continua no mesmo lugar, não aconteceu muita coisa. A Amazon também não. O Google continua lá no topo histórico, muito forte, né? E a Meta fez uma bela de uma semana, né? Foi difícil pegar esse trade aqui por causa do gap e tal, mas isso aqui deve voltar a testar topo histórico, né? A Netflix continua ruim aqui. Ela fechou um negócio grande, agora não lembro se é o Warner ou Paramount que ela comprou. Mas é uma compra gigante aí de conteúdo, né? Só que, é caro, né? Eu não sei os detalhes do negócio, mas o mercado está precificando aqui, falou assim, ok, trouxe para dentro, é um portfólio, um acervo gigantesco, muito importante, mas ela vai ter que, isso vai custar no balanço da empresa, né? Então, num primeiro momento, ela não gostou muito. Mas a configuração continua a mesma, né? Ainda continua aqui numa tendência de alta, isso daqui escorregando numa bandeira, né? A Tesla indo bem, voltando aqui para o topo histórico, né? Então, 450 já, se fizer um rompimento aqui, tem compra, tá? E a Nvidia fez uma reação essa semana aqui, né? Então, olha, eu acho que tem uma compra em Nvidia aqui nesse rompimento, tá? 1, 2, 3, ativa em tendência de alta, isso aqui para voltar a testar topo é muito fácil, tá bom? Então agora cobrimos o mercado internacional, vamos ver o mercado brasileiro. Nós temos aqui o DI, também entrou no estresse aí da sexta-feira, né? Então estava caindo, tal. Para mim é mais uma oportunidade de venda aqui nesse DI, porque a gente vê que foi o estresse da sexta-feira, né? Então ele engoliu toda essa queda aqui, sei lá, de semanas, né? E veio testar uma região aqui que é uma região que virou bastante resistência, né? Depois que perdeu. Então, para mim, tem venda nesse DI aqui essa semana tranquilamente, né? Já o Ibov, vamos olhar aqui no semanal, olha só, ele, veja como a análise técnica não tem coincidências, né? Nós estávamos fortes, eu até alertei lá na sala, quem está aí na sala, se quiser comentar, se lembra, né? Que nós tínhamos aqui esse alvo aqui, né, no 167 e que tinha aqui essa linha de retorno do canal. Então era normal ele chegar aqui, já tinha andado bastante, né? Andou aqui desde esse fundo até aqui, ele andou 17%. É uma bela de uma pernada, né? Então a gente vê aqui as outras pernadas, ó, isso daqui foi uma pernada boa, andou 19%. Isso daqui foi uma pernada boa, andou 15%. Então tá na média, né? E aí agora deveria fazer uma correção. Obviamente a gente não esperava uma correção com essa intensidade, mas o mercado só encontra o motivo. O motivo foi o Flávio Bolsonaro. E agora esse negócio aqui tem uma boa chance de fazer aqui algumas semanas de correção, talvez voltar aqui para a região dos 150, 145, né? E depois continuar para cima. A tendência segue preservada, tá? A mesma coisa aqui, o índice, então vamos olhar aqui no gráfico diário, a gente vê tudo isso daqui, né? Essa barra aqui que foi 4,4% de queda, a maior queda nos últimos 5 anos, ou seja, desde o Covid a gente não tinha uma queda dessa. É isso aí, é o que a Inês falou lá, né? Flávio Bolsonaro. E agora, de qualquer forma,
veja que nós temos aqui esse suporte aqui neste fundo, depois nós temos esse suporte aqui nesses topos, né? Então, eu sinceramente acho que ele nem perde esse fundo, tá? Continuo achando que o mercado vai se ajustar ao novo cenário, né? O pessoal vai analisar e ver que, aí de novo, minha opinião, né? Para mim, o Flávio Bolsonaro está entrando como uma moeda de troca aí para o Bolsonaro conseguir as coisas que ele quer. E uma das coisas que corrobora essa tese é que ninguém anuncia candidatura de presidente com tanta antecedência, né? E então isso não faz sentido. Isso daí tem bastante tempo para fazer. Por quê? Porque você se anuncia agora, você vai ficar levando porrada durante 6 meses, enquanto ninguém ainda... 6 meses não, né? Agora a gente tem que até abril, né? 4 meses, 4, 5 meses levando porrada até realmente ter os anúncios oficiais. Então, não faz sentido isso para mim. Então, eu acho que aqui deve se ajustar e não deve perder o fundo. Mas, se perder o fundo, a gente vai operar de acordo, né? Olhando aqui os 60 minutos, nós temos aqui um movimento muito forte. Nós precisamos esperar agora ver o que o mercado faz. Então, assim, para fazer compras, só se ele começar a fazer pivô de alta, tá? Então, enquanto não fizer pivô de alta nos 60 minutos, não tem trade. Venda, eu também acho que, talvez assim, por um gráfico de 15 minutos na segunda-feira, ainda tem alguma coisa para vir testar o fundo segunda e terça-feira, mas não é meu trade favorito por várias razões. O mercado está em tendência de alta, né? O índice diário e semanal está em tendência de alta, até os 60 não perdeu o fundo, né? Ainda o fundo principal é esse daqui, então eu não vejo motivo para vender esse negócio perto de uma zona de suporte, tá? O dólar já tem uma situação um pouco diferente, né? Então o dólar está numa tendência de baixa forte, ele fez aqui uma bela de uma barra nessa semana, assim como ele fez aqui em outubro, né? Também essa barra, e depois veio e perdeu o fundo. Então a tendência de baixa segue, né? A mesma coisa no gráfico diário, porque agora, olha, no gráfico diário, onde ele veio, não é coincidência, né? Ele veio aqui nos 5.500, né? Então é um movimento muito forte. Normalmente o que acontece e eu vou te falar, na abertura aí da semana, tem um estoque aqui pesado, mas veja que quando ele fez isso daqui, ele demorou aqui alguns dias, mas depois desceu, né? Então, assim, para mim tem essa venda. É um stop pesado, né? E eu acho que você tem que procurar talvez um stop um gráfico mais curto e tal. Mas ele provavelmente deve voltar aqui para os 5.400, talvez até testar o fundo aqui nos 5.300 e pouco. Agora, o desenho para mim desse dólar é o seguinte, ele vai fazer aqui alguma volta, para mim isso aqui é meu desenho preferido, né? Aqui marca um fundo e aí a partir daqui a gente começa a comprar o dólar, principalmente se ele romper aqui daqui para o final do ano, vai ter zoom, 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 eu acho que esse dólar vai para cima. É difícil de comprar aqui logo no rompimento, porque foi um movimento muito explosivo, né? O bicho andou 200 pontos de uma vez só, é muita coisa, tá? Indo agora para as small caps, gráfico semanal. Nós temos aqui essa situação aqui de fundo, então obviamente as small caps que a gente está aqui envolvido numa compra, o stop está aqui embaixo, né? Mesma teoria do índice, né? Eu acho que isso daqui ainda vai continuar o rompimento, né? Mas se perder fundo tem que pular fora, né? Indo para os principais setores, nós temos aqui o setor financeiro, que também fez uma barra aqui de engolfo, mas, novamente, né, tendência de alta, ele pode se segurar aqui. Se perder o fundo, a gente revê, mas se não perder o fundo, segue o jogo, né? Setor de materiais básicos, não sentiu, a Vale não sentiu, né? Setor de utilidades, também ok, né? Fez uma barra aqui meio estranha, mas está muito longe de qualquer venda, né? O setor industrial também, olha só, está fazendo pivô de alta, não sentiu. O setor imobiliário, esse sentiu, né? E agora nós podemos ter aqui alguma correção, mas de novo, correção numa tendência de alta. E o setor de consumo, isso daqui ainda pode ser um pullback, tá? Se ele se segurar aqui e virar para cima, tá tudo ok. Se perder o fundo aqui, aí ele pode vir para cá, né? Então o mercado deu essa chacoalhada, a gente precisa ver como é que ele reage a partir de segunda-feira, tá? Para isso que estamos aqui todos os dias analisando a abertura de mercado diário e modelar no Instagram, né?
O Itaú, veja que isso aqui não atrapalha nada na tendência, né? Normal, segue a tendência de alta, né? O Bradesco, apesar de ele ter perdido aqui, nós temos um suporte muito grande nessa região, né? Então, enquanto ele estiver acima dessa região, continua sendo só compra assim que configurar novamente, né? O Banco do Brasil, já esse daqui tem uma situação mais, a configuração dele é de baixa, né? Então, se perder aqui, para mim, tem venda no Banco do Brasil. Não sei se vai perder. A Sambi, ela tem um pouco mais de espaço para corrigir, talvez dê algum day trade aqui de volta, porque a Sambi é bem volátil, tá? Ficar de olho no começo da semana. A Vale, só compra, fez uma bela de uma semana, né? Também não se afetou muito, né? E a Petrobras sentiu um pouco mais, né? Então a Petrobras, quem sabe agora ela vem testar esse fundo aqui, né? A B3 ainda continua dentro do caixote, agora diminuiu as chances dela romper. A VEG continua forte, fez pivô de alta, ela fechou na máxima e ignorou, né? Então essa VEG aqui é para ir testar topo histórico, sair do trade. A gente está comprando aqui desde aqui de baixo, né? E a Magalu, olha, até que se segurou bem, né? Mas, de novo, não tem nada a fazer na Magalu enquanto ela não romper aqui os 13, né? Para finalizar, as commodities, nós temos o milho que, ainda está lateral, tá? Ainda não estou com vontade de me envolver. O boi também não, se ele perder fundo tem venda. A soja deu uma voltada aqui, eu falei para vocês, né? Eu tinha comprado essa soja e essa semana aqui ela voltou e eu apertei o stop aqui e pulei fora essa semana, tá? Não tem porquê ficar enroscado. Deu errado o trade, deu errado o stop e segue o jogo, vamos para o próximo. E o café ainda não tem sinal de rompimento aqui, deve romper a qualquer momento, aí a gente compra, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Inscreva também no Instagram, @mfmodelo, tem lá todo dia às 8h15 da manhã, no meu ex, @mderoberto, muito conteúdo sobre o mercado internacional. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.